Fala pessoal, bem-vindos à continuação do vídeo das 5 forças de Porter. Vamos agora falar sobre o poder de negociação dos fornecedores. Vamos para o primeiro tópico, concentração de fornecedores em relação à concentração de compradores no mercado. Se nós temos em um mercado, digamos, 1000 compradores e 4 fornecedores, ou 1000 fornecedores e 4 compradores, geralmente onde eu tenho menos, seja compradores ou fornecedores, é ali que o poder de mercado vai estar. Nós temos isso em alguns países africanos que produzem certas commodities, exportam essas commodities, onde a maior parte da produção acaba indo para exportação. Muitas vezes você tem ali 1, 2, 3 compradores que acabam comprando quase toda essa produção. E esses compradores acabam tendo um poder de mercado muito grande na hora de negociar essas commodities. E os vendedores, os quais muitas vezes são vários vendedores, dezenas, centenas de vendedores daquela commodity, acabam tendo um poder de barganha muito fraco. E aí quando a gente pensa em investir, a gente quer estar justamente do lado que tem um poder de barganha maior, seja nos compradores ou nos fornecedores. Disponibilidade de produtos substitutos, nós já falamos sobre isso. Isso acontece quando a gente vai vender o produto para o consumidor final, por exemplo, um celular, ou então se você vai fornecer um produto para alguém que vai produzir o produto para o consumidor final. Digamos que eu faça uma peça específica para um celular. Eu tenho que tanto ver o poder dos compradores, quem vai comprar aquela peça de mim, dos meus concorrentes, que também fornecem peças iguais ou parecidas para os meus compradores, e também ver o poder de mercado daquelas empresas que vão fornecer para mim aquele produto. Por exemplo, vão fornecer matéria-prima para eu fazer aquele componente específico do celular. Importância do comprador para o fornecedor. Você tem algumas empresas as quais tem vários compradores. Vamos imaginar uma varejista que vende para a pessoa física. Ela vai ter vários compradores. Mas nós podemos imaginar também a empresa que vende para a varejista. Talvez essa varejista represente lá 40% do faturamento dessa empresa. Digamos uma empresa que vende geladeira. E 40% do faturamento dela, das vendas dela, vem através dessa varejista. O que acontece? Essa varejista tem um poder de mercado muito grande sobre esse fornecedor. E aí esse comprador consegue ditar muito os preços do fornecedor. Ele consegue muito ditar a margem desse fornecedor. Tanto que é comum, quando você tem um comprador grande, esse comprador acabar negociando preços melhores de compra, e aí a sua margem, a margem do fornecedor, acaba diminuindo para atender as demandas desse grande comprador. Próximo ponto, diferenciação dos produtos e serviços dos fornecedores. Se você tem um mercado mais nichado, um mercado com mais diferenciação, por exemplo, do exemplo que eu dei antes, onde eu forneço uma peça para o celular, pode ser que eu seja a única empresa que fornece essa peça para todos os celulares. Eu tenho uma diferenciação de produto. Talvez um produto com aquela qualidade, digamos, por exemplo, uma câmera de celular. Talvez um produto com aquela qualidade não tenha nenhum outro fornecedor. Eu sei que a Sony, ela faz essas câmeras para celular. Então, em vários smartphones que nós usamos, a câmera que vai atrás dele, as melhores são da Sony. E é um mercado onde ela não tem muita concorrência. Você não tem concorrentes que façam um produto tão bom quanto o dela. Ou seja, ela tem uma diferenciação de produto. Quando você fala em câmera de celular de alto nível, de alta qualidade, geralmente você tem que recorrer à Sony. Você não tem muitos outros fornecedores. Ou seja, há uma diferenciação da Sony quando nós comparamos com outras marcas que também produzem essa câmera para celular. Há uma diferenciação via qualidade. A qualidade da Sony é superior às outras marcas. Próximo ponto, a ameaça dos fornecedores comprarem empresas compradoras. Ou seja, você tem ali uma verticalização do mercado. Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz sorvete e eu tenho ali uma rede de sorveterias. A empresa que produz sorvetes pode ir lá e comprar essa rede de sorveterias. Vai haver uma verticalização desse mercado. E aí com isso a empresa consegue mais poder de mercado, porque ela comanda tanto a parte de fornecimento quanto a parte de venda para o consumidor final desse produto. Agora vamos falar sobre poder de negociação do comprador. Primeiro ponto, concentração dos compradores em relação à concentração de empresas vendedoras no mercado. É o mesmo tópico que a gente falou antes, só que invertido. Volume de compra. Você tem ganhos de escala, você consegue negociar preço, você consegue margens melhores. Já falamos sobre isso também.
Diferenciação de produtos entre firmas do mercado. Já falamos sobre isso também, só que aqui nós estamos falando do lado dos compradores. Disponibilidade de informação do comprador em relação ao outro. Isso é muito importante, porque se eu sei que o meu concorrente consegue comprar 1000 unidades daquele produto a R$100, eu também vou querer comprar 1000 unidades daquele produto a R$100. Eu não vou querer pagar mais do que isso. Essa informação acaba me dando um poder de negociação melhor, porque eu sei até onde aquele meu fornecedor consegue baixar o preço dele. A ameaça dos clientes comprarem as empresas fornecedoras. É o exemplo que eu dei da empresa que produz sorvete e da sorveteria, só que ao contrário. No final do dia é um processo de verticalização, seja do atacado para o varejo ou do varejo para o atacado. Seja da montadora para a indústria de autopeças ou da indústria de autopeças para a montadora. Conhecimento dos compradores, dos custos e da estrutura das empresas no mercado. Novamente, se eu tenho informação dos custos da empresa, eu sei até quanto eu consigo negociar uma diminuição do preço quando eu quero comprar aquele produto. Lucratividade dos compradores, outra informação importante, se eu souber a lucratividade deles, eu sei até quanto eu consigo negociar. Redução de custos por meio de produtos alternativos. Os compradores precisam comprar o meu produto ou eles têm produtos substitutos que vai atender a demanda deles de uma forma tão boa, quase tão boa quanto o meu produto, mas talvez de uma forma melhor, mais nichada, mais barata. Importância do fornecedor para a qualidade do produto final do comprador. Aí você tem que entender o seu poder de barganha, porque às vezes você é um fornecedor fundamental para aquele comprador. Se você amanhã parar de funcionar, o seu comprador para de funcionar. Ele precisa de você para que a empresa dele rode. Ele precisa de você para que o produto final dele ou o serviço final dele seja entregue. Agora, talvez não. Talvez você seja mais um de vários fornecedores. Talvez se amanhã você deixar de existir, aquele comprador vai continuar funcionando muito bem, obrigado. Por exemplo, digamos que eu venda um produto na Amazon. Se amanhã eu deixar de existir, tanto faz para a Amazon. Agora, digamos que eu forneça câmbio de carro para uma montadora e 100% dos câmbios de carro dessa montadora são fornecidos pela minha empresa. Se amanhã eu deixo de existir, essa montadora vai ter uma dificuldade muito grande. Ou seja, eu tenho uma importância muito grande para esse comprador. E com isso, o meu poder de barganha também é muito maior. Como usar as 5 forças a seu favor? Agora eu vou dar alguns exemplos de como nós podemos utilizar essas forças a nosso favor. Alguns eu acredito que eu já dei durante a minha explicação, mas outros vão ser exemplos novos. Poder do cliente, aumentando os serviços ou eliminando os intermediários. Aumentando os serviços, eu posso, por exemplo, aumentar os canais de distribuição do meu produto. Com isso, eu consigo baratear o meu produto para o consumidor final e eu também posso eliminar possíveis concorrentes que operam no varejo, digamos que operem no atacado. Próximo ponto, eliminando intermediários, que é, por exemplo, o que a Tesla fez. Você quer comprar um Tesla, você vai lá e compra direto da Tesla. Agora, se você vai comprar carro de outras marcas, você vai ter que ir em uma loja, em um intermediário e comprar o carro dessa loja. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que essa empresa ganha capilaridade. Ela não precisa ir lá investir em uma concessionária. Alguém pode ter o risco de investir nessa concessionária e vai dar capilaridade para essa empresa, para essa montadora conseguir vender mais carros. Agora, por outro lado, você tendo esse intermediário, o seu produto final acaba sendo mais caro, porque agora você tem a margem de lucro da concessionária. Então você ganha por um lado, mas perde por outro. Poder do fornecedor usando peças padronizadas. Digamos que eu tenho uma montadora e eu preciso comprar a calota de um carro. Eu posso, por exemplo, usar a calota de um carro completamente personalizada ou eu posso utilizar a calota de um carro padronizada. A personalizada tem certas vantagens, qualidade, branding, mas por outro lado, talvez eu fique dependendo muito desse fornecedor dessa calota. Agora, se é uma calota padronizada, eu posso ter vários fornecedores que ofertam aquela calota. Com isso, eu não fico tão dependente, eu não fico tão na mão desse fornecedor. Terceirizar o trabalho para mercados mais favoráveis. Isso acontece muito quando a gente fala de tecnologia. Se eu quero programar um site e digamos que eu moro em Londres, ao invés de eu pegar um londrino para programar esse site, o que talvez custe muito caro,
eu posso ir lá e contratar um brasileiro que vai cobrar metade do preço para programar esse site. Ou seja, isso vai acabar barateando o custo da minha mão de obra. Isso acontece muito também em indústria, principalmente indústrias de países desenvolvidos, as quais vão para países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata. Substitutos, tornando o produto mais amplamente disponível. Você tem vários produtos os quais não têm bem uma vantagem de mercado, não tem um grande grau de diferenciação, mas você consegue encontrar eles em todo supermercado ou em toda lojinha de esquina. E com isso eles acabam tendo um poder de mercado, eles acabam tendo um poder de branding muito forte. Se você pensa nesses produtos, você já logo pensa na marca e elas estão em todos os lugares, mesmo elas não tendo um grau de diferenciação ou uma vantagem de preço se comparada com os concorrentes, ou melhorando características do produto. Se você tem um bem e há muitos substitutos para esse bem, você pode melhorar as características desse produto ou melhorar esse serviço e acabar diferenciando ele dos substitutos, de forma que os substitutos não sejam bem mais uns substitutos, porque agora você já está oferecendo um produto ou um serviço relativamente bem diferente dos substitutos. Barreiras de entrada, levantando barreiras para a entrada. Com pesquisa e desenvolvimento, vamos imaginar uma empresa de tecnologia ou uma farmacêutica. Você tem aí várias barreiras à entrada porque as empresas investem muito em pesquisa e desenvolvimento, e se você quiser acompanhar esse progresso científico, esse progresso tecnológico em determinado setor, você também vai precisar de um capital muito grande para investir em pesquisa e desenvolvimento. Por isso que acaba sendo difícil você competir com certas empresas de tecnologia e certas empresas na indústria farmacêutica. Mecanização. Vamos imaginar uma plantação há 100 anos atrás. Qualquer um podia ir lá comprar um pedaço de terra e começar a plantar. Hoje é muito mais difícil, porque se você quiser competir com preço, pensando no mercado de arroz, no mercado de milho, no mercado de soja, você precisa mecanizar o campo. Você precisa comprar tratores de última geração, precisa ter uma planta que vai fazer o processamento desses grãos. Ou seja, a barreira de entrada, a qual 100 anos atrás era muito pequena, hoje, mesmo no campo, uma atividade básica da economia, você já tem uma barreira de entrada bem maior. O investimento necessário para você começar uma firma voltada à produção de grãos é muito maior. Próximo fator, lobby. Acontece no mundo inteiro. Acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece no Brasil. Empresas vão e financiam campanhas de político, vão lá e dão certas benesses, ou até esquemas legais às vezes, para tentar influenciar as leis, para tentar influenciar a fiscalização e dificultar a vida dos seus concorrentes e facilitar a sua vida. E para criar regulações e criar barreiras para que não haja outros entrantes nesse mercado e aquela empresa possa desfrutar de um monopólio ou aquelas empresas possam desfrutar de oligopólios. Eu já falei bastante sobre esse assunto nos meus vídeos antigos, então deem uma conferida lá porque lá eu vou entrar mais a fundo nesse assunto. Outra forma de barreiras de entrada, patentes. Eu posso criar uma nova tecnologia, ou pelo menos dizer que eu criei uma nova tecnologia e convencer o governo a me dar uma patente. E aí quem quiser competir comigo, tendo o mesmo produto ou um produto muito similar, não vai conseguir. Ou ele vai ter que pagar royalties para ele fazer isso. Rivalidade, evitar guerras de preço, focar na diferenciação, encontrar e criar nichos de mercado e segmentos geográficos. Isso é importante. Se a gente pensar de novo nos smartphones, eles têm uma diferenciação entre eles. Eles não são completamente iguais, por mais que eles sejam parecidos. E as empresas justamente procuram fazer um produto diferente e não um produto igual. Porque se um smartphone for igual ao outro, nós vamos olhar o preço do smartphone e aí as margens de lucro das empresas que vendem esse smartphone vão acabar caindo. Agora, se há um grau de diferenciação entre eles, o sistema operacional é diferente, a câmera é diferente, a velocidade é diferente, a bateria é diferente, o design é diferente, e por aí vai, você tem um certo grau de diferenciação e com esse grau de diferenciação você acaba tendo nichos, porque nenhum smartphone é exatamente igual ao outro. E tendo esses nichos você consegue ter uma margem de lucro maior. Ou seja, não é interessante você buscar fazer uma guerra de preços. É interessante a empresa buscar uma diferenciação do seu produto, encontrar e criar nichos de mercado e segmentos geográficos. Isso é muito comum. Nós vemos toda hora empresas as quais são muito bem sucedidas em determinado segmento em um país, por exemplo, a empresa americana, que é muito bem sucedida no segmento X, e vem para o Brasil e acaba não tendo sucesso. Porque você já tem outras empresas que estão nesse nicho
e tem um certo poder de mercado e já oferece determinado produto, determinado serviço há muito tempo, e essa empresa estrangeira, que oferece às vezes até um serviço melhor, não consegue concorrer com a empresa nacional. Ou então, às vezes pode até estar no mesmo país, mas aquela rede de supermercado em Pernambuco vai para Santa Catarina e não consegue concorrer com as redes de supermercado de Santa Catarina. E o contrário também é válido. Aquela rede de supermercado de Santa Catarina, a qual tem muito sucesso em Santa Catarina, vai para Pernambuco e não consegue concorrer com as redes de supermercados de Pernambuco. Há aí um nicho geográfico. Essas empresas conseguiram desenvolver um poder de mercado dentro daquela região. Bem, pessoal, espero que vocês tenham entendido quais são as 5 forças de Porter. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero que esse vídeo tenha agregado. E pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até a próxima.